Olá, eu sou Eliel MS, estamos de volta ao canal HTC News, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos entrevistando o pastor Hugo Sampaio e iremos abordar o C do nosso canal, que fala de cultura. Sejam todos muito bem-vindos, vamos lá! Pastor Hugo, trabalha com juventude desde 2001. Como foi o despertamento dessa vocação de trabalhar com jovens? Já faz quase 15 anos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Eliel, a você também que está aí no nosso canal. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo aí. A gente vai estar pensando, né, dentro desse contexto da juventude, e a gente lembrando o passado que a gente, lá onde a gente começou, né, a gente vai observando um pouco o contexto que eu estava inserido. Primeiro havia uma necessidade, né? A igreja que eu estava trabalhando tinha uma necessidade de que houvesse um trabalho específico com adolescentes. E a partir dessa necessidade, a gente foi observando algumas questões, estudando, participei de alguns eventos da própria igreja, sinalizando algumas possibilidades de ministeriais. Então, o meu chamado para o ministério pastoral, ele se mescla a essa questão do chamado para o trabalho com juventude. Interessante. Eu não digo que define, sim. tá? Porque o chamado pastoral ele é amplo, né? Mas na minha realidade, na minha história, foi algo que foi paralelo, foi algo que foi sendo construído junto. Então, em 2001, eu ainda não era casado, a gente estava ainda construindo algumas coisas, percebendo algumas realidades. Estava para casar, né? Em 2001, mas a gente começou uma caminhada com um grupo de adolescentes na primeira igreja batista de São João de Meriti. Só que essa minha experiência não começou em 2001. Não, sim. Porque com 18 anos eu já dava aula de escola bíblica para os adolescentes mais novos. Então eu tinha 18 anos e eu dava aula para os adolescentes de 13, 14 anos. E todos os domingos a gente já estava trabalhando ali com essa garotada. Então é tudo um conjunto, foi tudo uma... Então, a minha pergunta também, ela tem, eu acredito que a própria juventude, às vezes, quando olha para o seu líder, ou aquele que está à frente, eu acho que sempre tem essa pergunta: pô, será que já nasceu velho? Já nasceu desse jeito, sabendo tudo? Então é interessante a gente contar essa construção. Tudo é como você falou, tudo é uma construção. Quando adolescente, eu sempre tive envolvido com a liderança dos adolescentes. A Igreja Batista, há um tempo atrás, tinha os departamentos. Os departamentos elegiam diretoria. Então, eu fui presidente dos adolescentes algumas vezes, e eu mesclava a presidência com os amigos. Então, a gente sempre esteve envolvido com esse público, e eu acho que, de alguma forma, Deus foi só mostrando para a gente os momentos. Olha, agora você vai deixar de ser o líder, o professor, para ser o líder. Você vai deixar de ser isso para ser o pastor. Enfim, acho que foi uma coisa em conjunto. E o quanto que eu aprendi, e tenho aprendido nessa caminhada, porque ela sempre traz para a gente muitos ensinamentos, né? O se envolver com o jovem, com o adolescente, é algo incrível, né? Você conhecer a realidade de um adolescente, ele poder ter a confiança de que você é um líder, que ele pode contar
da vida dele para você. E às vezes até mais do que um pai em casa, que às vezes só é adolescente que é crente, e os pais às vezes não são, e aí... Ele tem uma referência, isso é algo muito importante. E para quem tem essa percepção e quem tem essa pretensão de liderar adolescentes, liderar jovens, tem que ter essa ideia na sua mente, que não é algo que você possa fazer sem que você se envolva, sem que você coloque o coração, sem que você coloque a vida, porque eles veem tudo isso e eles se envolvem com você a partir daquilo que você se envolve com eles. Eu sei muito bem o que é isso, que eu também lá em Queimados, por uma necessidade também trabalhei uma época com os adolescentes, pegando 2, chegamos a ter 15 e tal, mas depois de uma mudança lá, o pastor viu que precisava mudar e me colocou com missões, e aí eles sentiram demais, que não era o momento, eles entenderam que não era o momento de trocar, e alguns até saíram, foi mesmo a gente aconselhando. Então, o que o pastor acabou de falar, realmente acontece muito, essa ligação, né? Isso. E eles realmente, quando encontram alguém de confiança ali para se abrir e falar, é uma oportunidade única que a igreja tem de realmente direcionar. Tem várias pessoas que me orientaram em estudo, em o que fazer da vida, porque eu, pastor sabe, órfão de acho que 3 anos do meu pai, então Deus foi colocando dentro da igreja pessoas, lideranças e tal, para direcionar. Deus vai colocando, né? Vai colocando outros pais, né? Exato. E muitos adolescentes têm um pastor, aqui da PIB, eu vejo essa alegria, esse trabalho. É sempre bom também, Léo, entender que a gente às vezes é visto como pai, mas ao mesmo tempo você estabelecer que você não é o pai. Né? É verdade. Porque, isso é complicado, né? Porque senão isso pode causar principalmente os adolescentes que ainda estão nessa fase de construção da mente, da visão familiar, da questão psicológica, emocional. Cada um tem o seu papel. É importante entender isso. Apesar deles terem em alguns momentos essa visão, a gente como líder tem que saber direcionar e conduzir. Olha, aqui é o Hugo que está falando, teu amigo, teu líder. Agora aqui é teu pastor. Segura a tua onda. Né? Aqui, você está... E como é que ele reage no momento? Depende, né? Depende muito. Né? Depende, tem hora que dá certo, tem hora que... Então, para a gente poder fazer uma recapitulação dessa primeira resposta, então, no caso, a tua vocação, a tua percepção de trabalho seria como a maioria, né? Foi uma necessidade e depois o pastor foi se descobrindo. Exatamente. E até hoje... Estamos aí. Legal. Interessante ouvir esses relatos. Para início de conversa, começamos muito bem. Essa resposta que o pastor deu. E aí eu vou para uma segunda, então. Como a gente estava falando aqui de separar, né? Que não é o pai, aqui é o líder, aqui é o amigo, aqui é o pastor. Então, segura a tua onda. Mas como, pastor, o pastor vê hoje assim, a maneira de abordar os jovens nesse mundo midiático, né? De tantos aplicativos, redes sociais, e como conseguir abordar os jovens, que nunca foi fácil. Hoje está mais fácil ou ficou mais difícil? Verdade. Hoje a gente tem muitas ferramentas. A internet, ela, ao mesmo tempo que ela abriu possibilidades absurdas, ela também distanciou absurdamente algumas realidades. A gente, como líder, a gente precisa sempre ter um pressuposto de que isso não atrapalhe, que isso seja uma ferramenta para você. Esses pressupostos vão te ajudar a você se comunicar melhor, olhar otimistamente, olhar de forma positiva. É óbvio que a gente sabe que a partir da internet, de toda a movimentação que a gente tem, de todos os contextos nos quais os adolescentes e os jovens estão inseridos hoje, nós temos muita quantidade de informação, e aí você vem com um monte de coisa acontecendo e você não consegue, talvez eles por falta de experiência e a gente por falta de tempo, não consiga ajudá-los a fazer esse filtro.
Eliel, uma coisa que eu acho que a gente precisa acreditar, muito mais importante do que a ferramenta, do que seja a internet, do que seja as mídias, ou do que está sendo o que a gente tem de ferramenta, mais importante do que isso é o coração. Porque quando você não alcança o coração da pessoa com quem você fala, ele automaticamente te desliga, ele não precisa ter mídia nenhuma. Entendeu? Você pode estar com 1000 pessoas no auditório, você falando para essas 1000 pessoas, mas se elas não tiverem o coração com você, elas não vão te ouvir. Elas não vão conectar com você. Então, o princípio, talvez, da comunicação, principalmente com o jovem, com o adolescente, é que o tempo todo ele está se perguntando assim, cara, esse cara se importa comigo? O interlocutor, quem está falando, ele se importa comigo? Ele realmente está querendo me dizer alguma coisa que vai acrescentar algo para a minha caminhada? Então, quando ele encontra a resposta e fala assim, ele quer falar comigo, ele está falando comigo, não pode ter a distração que for, você vai ruído, barulho, desvio, você vai conseguir se comunicar. É claro que isso assim é um desafio, tempos modernos são outros, você tem lá o WhatsApp, você tem lá o Instagram, você tem lá todas as redes sociais pipocando na hora de uma mensagem, na hora que você está prestando um culto, está lá pipocando, as coisas estão acontecendo, isso distrai, não só a jovens, mas a gente também, mas quando a comunicação, ela alcança o coração, a gente fica mais focado. Então, dentro do que o pastor falou, me surgiu aqui uma outra questão. Como, se é possível, eu acredito que seja, mas tem que ter algumas ferramentas para isso, como que conseguimos, então, identificar que esse jovem está desconectado da gente, da liderança do pastor? O pastor falou, né, que ele tem que estar o coração conosco. Como perceber as reações de um coração distante? Não é tão difícil, não acho que não seja tão difícil. Porque a comunicação não se dá só pela fala. A comunicação se dá por gestos, se dá por atitudes. Né? Quando você conversa com alguém, a face fala, o rosto fala, o ombro fala. Então você consegue perceber numa conversa de 10 minutos se aquele adolescente, se aquele jovem está conectado contigo ou não. Então, quanto mais próximo a gente estiver deles, mais fácil eu consigo identificar se ele está ou não conectado. Mas numa visão mais geral, geralmente ele não se envolve com as coisas de atividade, geralmente ele está apático, não está empolgado, não está vivenciando aquele contexto junto com o grupo, geralmente está um pouco mais cansado, está um pouco mais, não está envolvido com o crítico entra também, né? Aí entra, acho que às vezes não, Léo, sabe? Eu acho que às vezes a apatia é pior do que a crítica, porque a crítica ainda diz assim, ele ainda ama aquilo ali, ele quer melhorar aquela questão. O pior é quando o cara, qualquer coisa tá bom, tá beleza, pode fazer isso? Posso, pode fazer, não pode fazer? Não, pode, sabe? Se compromete, mas não vai, não aparece. Exato, acho que essas informações que a gente vai colhendo com o dia a dia, com uma ligação, com uma mensagem, é que vai te dizer que se de fato aquela pessoa está dentro de uma comunicação, dentro de um contexto ou não. Acho que são indícios, não fecha, não é uma receita de bolo, mas acho que dá para ter um parâmetro. E aí, nesse caso, as mídias sociais também, mais uma vez, positivamente ajudar, porque você tem como alcançar esse jovem, mesmo na faculdade, mesmo no trabalho, mesmo viajando. É aquela coisa, sabe, uma expressão antiga que fala, né, se você não pode com ele, junte-se a ele. Eu acho que a gente, às vezes, quer bater ou combater muito com as mídias,
mas na verdade a gente tem que tentar trazer ela para ser a nossa aliada. Quanto mais a gente tentar aproveitar do lado positivo que tem delas, acho que mais a gente se comunica. É como nós estamos aqui justamente para tentar alcançar essa juventude de uma forma para entender o outro lado. Porque eu cresci, nós somos jovens, né? Ainda somos jovens jovem ainda. Não ficando coroa. Amanhã a vai barba ser. está ficando branca, mas o coração nunca vai deixar. Mas o interessante é que o público jovem em geral, quando se queixam, eles vão se encontrando aliados para se queixarem. E aqui nós estamos dando a oportunidade da liderança do pastor vir passar essa complexidade que é o universo juventude. Muitos pais acabam abrindo mão, abandonando, é rebelde, não tem mais jeito, mas na igreja sempre é abraçado e, né, de uma forma para tentar lapidar. Né? Como o pastor vê o aspecto doutrinário para os jovens dos dias atuais? Léo, vou te falar um pouco do que eu tenho percebido aí, tá? E visto em alguns contextos. Hoje, eu não percebo uma preocupação do jovem em relação à doutrina, a que tipo de ensinamento aquela igreja carrega, que ela leva, ou que a identifica. Hoje, o que eu percebo é que o jovem, ele está dentro de um contexto no qual ele se sente bem relacionado, ele está mais voltado para o relacionamento. Quer dizer, ele tem amigos ali, então ele fica ali. Ele não tem essa preocupação quanto à doutrina. Conquanto que isso seja um pouco perigoso. Porque o não se preocupar com a doutrina, e aí entra a nossa função como líder, é de tentar mostrar para eles assim, olha, tem esse e esse caminho. Só que esse caminho ensina isso, esse caminho ensina dessa forma, e esse caminho ensina dessa outra forma. Então, como líderes, aí a gente que já está um pouco mais de vida na frente, é a gente falar para eles o seguinte, olha só, o que a gente acredita é isso aqui, e a doutrina está ligada com aquilo que a gente acredita. E aí a doutrina vai dar uma base para que esse jovem possa compreender, então, o que de fato é a compreensão cristã ou evangélica da realidade que ele está inserido. Né? Então, assim, ele não está preocupado com isso, eu não vejo o jovem preocupado com isso. Mas quando ele passa a se relacionar com a gente precisa mostrar para ele como que é, para que ele possa entender e criar raízes. Porque aí a questão doutrinária vai ajudar o jovem a fundamentalizar a raiz dele, a fé dele, naquilo que ele está vivenciando. Aí a visão cristã passa de ser uma experiência, porque aí hoje está todo mundo na experiência. Vamos lá na igreja tal que tem uma pregação maneira. Vamos na igreja tal porque tem um louvor maneiro. Vamos na igreja tal porque lá tem uma estrutura fenomenal. Vamos lá na igreja tal porque tem uma galerinha maneira. E hoje a gente observa que existe essa relação, mas quando a gente tem a oportunidade de estar com eles, aí é onde entra a função da liderança de indicá-los, olha, é muito bom ter isso, muito bom ter estrutura, muito bom ter um louvor bacana, muito bom ter isso, mas o que vai te dar base? Né? Um texto que escrevi há pouco tempo aí na internet, uma das páginas que a gente escreve, que é Juventude e Sociedade, eu coloquei exatamente sobre isso. Se eu não conheço a Bíblia, eu não tenho base. Se eu não a conheço, eu não aprofundo as minhas raízes. Se eu não a conheço, eu não vou ter força para encarar os problemas. Porque a visão doutrinária de como eu encaro o Evangelho, porque a visão doutrinária é como eu enxergo a fé. Tá certo? Sim, como então, eu vejo Deus. Exato, é como se fosse um óculos. Sim. Tá certo? Então a minha doutrina está ligada com a batista, porque são os meus óculos, é a forma como eu enxergo a minha fé
é a doutrina batista. Então, a partir dessa doutrina, a partir desse ensinamento que é comum nas igrejas batistas, eu estabeleço a minha fé, a minha esperança, naquilo que eu acredito, nos recursos que eu tenho para poder encarar a vida. Então, eles não estão preocupados, mas quando eles chegam aqui, é a hora da gente apresentar, é a hora da gente conviver, para que eles possam entender, então por isso eu sou batista, por isso eu sou assembleano, por isso eu sou presbiteriano. Sim. Eu acho que tem... Até porque a questão da amizade é que o mundo ele pega pesado no marketing. Eu até estava vendo uma psicóloga outro dia falando que o comercial de cerveja não vende o produto cerveja. Ele vende o relacionamento. Sim. Porque isso, o comercial é todo focado em pessoas atléticas, bonitas, que é completamente oposto do que a gente vê nos botequins aí da vida. No vício. Então, são aquelas pessoas bem-sucedidas, advogados, empresários, que se reúnem no happy hour e depois e estão felizes, estão sorridentes, estão ali naquele ambiente. Eles vão encontrar lá fora. Exatamente, então, não é um produto. Não, é um estilo de vida. Mas aí os jovens que se veem com essa visão só da questão da amizade, corre esse risco muito sério de não se preocupar com a doutrina, que eu estou abordando agora. Porque lá fora é pesado também o marketing, em cima da amizade, em cima dessa sensação, né, passageira. Os vícios são todos passageiros. Mas assim, eu percebo que já desde a época do Novo Testamento já havia uma preocupação quanto a isso, porque a gente observa já desde lá a preocupação do Evangelho está sendo difundido nas casas. Casa me remete a família, amizade, relacionamento. Então, de certa forma, não tem como desvincular o Evangelho de relacionamento. A grande questão, como eu estou falando aqui, na percepção que eu tenho no geral, o jovem em si, ele não está preocupado se a igreja tem doutrina A, B ou C. Essa preocupação tem que ser da liderança, quando a gente recebe essa galera, para tratá-los e ensiná-los, para que eles possam entender o que de fato é importante dentro da caminhada cristã. Então a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, a gente não pode abrir mão das nossas doutrinas, mas a gente tem que perceber que o movimento hoje não é mais pela doutrina. Antigamente, você pergunta, por que é batista? O cara sabia, ele dizia, não, eu sou da igreja tal porque eu acredito nisso, eu sou da igreja tal por conta da doutrina. Exato. Mas hoje não é. Hoje não é isso. Hoje as pessoas se relacionam com uma igreja a partir, inicialmente, do relacionamento. Verdade. Muito bom. E essa questão, eu acho, só acrescentando aqui a questão do relacionamento, qualquer afiliação que a gente vai fazer, tem lá o contrato, tem lá as regras de condomínio, regra disso, em todo lugar existe isso, né, de aquele convívio. E na igreja não tem como ser diferente. Sim. Então, quando ele chega, mesmo que ele não esteja preocupado, aí ele vai conhecer a doutrina, como que funciona, e aí ele aceita ou não. Vamos lá, mais uma, estamos quase terminando. Como podemos resolver a questão da crise geracional no Santo Ministério Pastoral? Ela existe ou é apenas uma imaginação? Rapaz, se a gente encontrar essa resposta aí, a gente ganha muita coisa. É complicado. Porque hoje é uma realidade. Existe sempre uma realidade. Você acha que sempre existiu? Eu lembro de ouvir meu pai lá no passado falava um pouquinho da dificuldade que era de se lidar com um pastor que era um pouco mais velho que ele. E aí, a gente, quando era adolescente, a gente sempre ouviu falar que um ou outro tinha dificuldade de lidar com o pastor, porque o pastor era um pouquinho mais velho do que ele. Aí hoje você vê a garotada, fala, não, porque o pastor está muito, né? Então sempre vai ter alguém falando. Retrógrado, sempre isso, gente que mundo é mundo, e isso sempre vai existir, nessa questão de se achar que a idade é um elemento que distancia uma faixa etária da outra. De fato, você tem visões diferentes. O que um jovem hoje tem de visão de vida é completamente diferente de que um pastor que está na casa dos 60, 70, porque a gente tem muito pastor
que está nativa ainda com uma idade dessa. Então, de fato vai ser diferente, não tem como não ser. Mesmo ele tentando ser jovial, mas fazendo todo o esforço, vai ser diferente. São outras realidades, são outros contextos. A partir da gente, nós não somos da geração celular na adolescência. Da raiva do meu sobrinho. Como nós não somos. E essa galera, ela não vive sem celular. Outra coisa, nós somos na geração que a gente entrava na internet. Hoje, a gente não entra na internet. A gente não sai dela. Não sai. Ou a gente só sai quando a bateria acaba do celular. Né? Enfim, então, essa realidade, ela distancia demais uma questão da outra, uma geração da outra. Eu gosto muito do texto de Salmos que fala o seguinte, que uma geração precisa contar para outra os grandes feitos do Senhor, e isso vai movimentar o coração daquela geração, e aí ela vai falar para outra geração. Isso fez lembrar que agora como que era interessante, às vezes à noite, a gente se reunia lá em Queimados, na rua, para ouvir os mais idosos contarem histórias de como as coisas eram, como Queimados era no início, no Laranjal, e era interessante. Desde lá eu já gostava de história. eu volto àquela questão que a gente falou, talvez mais no início, sobre a questão de alcançar o coração. Sim. Né? Se a liderança, seja qualquer pastor que está desenvolvendo uma liderança, se ele não coloca o coração dele em relação à juventude, às crianças da igreja, o distanciamento geracional vai aumentar. E eles é a próxima geração ministerial. Então. Essa questão tem muito a ver com a forma como a gente se comunica. Né? E aí, quanto mais eu, como líder, tento me aproximar da garotada, mesmo que eu sei que a geração é diferente, que a gente é década de 80, os caras são os caras hoje são anos 2000, a gente é anos 80, enfim, mesmo que seja completamente diferente, mas o esforço que eu fizer para alcançar, eles vão reconhecer. E aí, nesse reconhecimento, aí as distâncias vão diminuir. Eu não acho que elas vão acabar. Nunca. O pastor já iniciou falando. Eu não acho que isso vai acabar. É natural. Porque é natural. É só a gente lembrar da nossa relação com os nossos pais. Sim. A gente sabe que, como criança, eles eram os nossos heróis. Quando a gente são adolescentes e jovens, a gente fala, esse cara não é bem assim. Não é bem assim. E depois, quando a gente sabe de nada. Aí quando a gente alcança a idade deles, a gente fala, cara, que esse cara sábio. E a gente tinha que ter ouvido mais meu pai. Exato, a gente volta de novo. Então, assim, é normal, é natural. Não normal, é natural, mas que pode ser menos traumático, né, ou menos complexa essa relação. Aí eu acredito muito que quando a gente tenta fazer o esforço de tentar aproximar as gerações, a gente consegue melhores resultados. Então, tanto ministerialmente quanto de vida, de desenvolvimento. Acho que tem uma coisa que tem que estar muito ligada à outra. Então, eu acabei falando que eles são a próxima geração ministerial. O pastor acabou falando dessa questão agora de aproximar. Essa crise geracional também de substituição pastoral, ou seja, essa juventude que vem não se veem como pastores. A gente ouve muito isso, porque tem ainda aquela imagem, quando foi criança, de pastor muito autoritário, de aquele pastor que tal. E hoje, aquele pastor que fazia tudo, pastor sobrecarregado e tal, que era muito mais fácil só criticar do que ajudar. E a maioria quer ser engenheiro, médico, quer ser tudo menos pastor. Eu acho que hoje a gente tem um pouco dessa crise por alguns viés. Primeiro porque hoje a gente entende que ministério é aplicado em qualquer área. O cara pode ser um engenheiro e pastor. O cara pode ser um astronauta e pastor. O cara pode ser um militar, pastor. O cara, a questão do que eu vou fazer, ela não limita um ministério que a gente tem. É claro que nessa diversidade toda que a juventude passa a ter,
começa a se diminuir aquela ideia ou aquela visão de ser um pastor. Porque se está pulverizado, a gente começa a ter visões do que se pode fazer sobre outros aspectos. Aí, de Isso fato, o pastor acha bom ou ruim? não, é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque aí aquela visão do ministério pastoral, o pastor que está na frente de uma igreja e tudo, isso acaba sendo mais difícil, né? E aí depende muito também de quem está à frente ali dizendo. Se eu estou numa igreja que o meu pastor só reclama do ministério pastoral, eu não vou ter gente que vai querer o ministério pastoral. E tudo acontece, às vezes, sem você entender. Bem rapidinho para a gente fechar. Eu conheço um rapaz que já até chamei para falar num acampamento. Ele é pastor de uma igreja de jovens lá em Volta Redonda. Quando eu fui pregar na igreja dele, eu não sabia. Ele chegou e foi me apresentar. Ele me apresentou da seguinte forma: igreja, eu estou feliz porque eu estou aqui com o pastor Hugo, porque eu sou pastor, porque um dia, numa palestra que o pastor Hugo deu lá em Niterói, o meu líder de adolescente que estava desanimado ouviu a palavra dele. Quando voltou para a igreja, ele foi outro no ministério dele. Ele fez o ministério dele fluir. E ele sempre falava, olha, mudou porque eu ouvi esse cara lá uma vez. Ele me ouviu também uma vez no congresso, e aí ele entende o chamado ministerial dele a partir daquilo que aconteceu com o líder dele. Ele vai ser pastor. Aí ele me apresenta desse jeito. Eu falei, vou parar de pregar, nem vou pregar mais. Já pregou, tá bom? Mas, assim, a gente não mede o tamanho do nosso ministério, mas a gente precisa entender. Quanto mais próximo, mais ligado a gente deixa. Eu vou fechar então com a fala que o pastor deu na escola dominical, né? Ministério é quando o amor encontra a prática. A prática. Foi forte. Guardei e guarda também em seu coração. Meu pastor, tá afunilando, o negócio está ficando tenso. Mas vamos lançar só mais uma para fechar com chave de ouro. Eu acredito que também não vai ser nem nada fácil responder. Que é a seguinte: o pastor tem uma filha, né, a Bia, e a minha pergunta é: que mundo o pastor acredita que ela vai encontrar quando tiver a sua idade? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Filosófica, né? O pastor é filosófico. Bom, a gente tem várias formas de responder. Eu posso responder por um viés negativo. Qual seria o viés negativo? A gente sabe que quanto mais tempo a gente se aproxima da chegada de Jesus, mais as coisas estarão difíceis. Até 24 meses, claro. Exatamente. Que o coração do homem vai congelar, né? Vai se esfriar. E quando o coração congela, as ações ela acompanham. Jesus chega a perguntar, quando ele voltar, será que haverá fé? Será que haverá fé? Exatamente. Olhando por esse viés, é um viés de uma possibilidade negativa, assim, que será um tempo difícil. Mas assim, Léo, eu acredito muito também que como cristãos, como pessoas que amam e seguem a Jesus, é função nossa também educar nossos filhos para que ele construa os ambientes positivos nos lugares que eles estejam. Para que a partir da experiência dele cristã, ele possa transformar o lugar que ele tiver. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo com muito temor, né, o futuro, eu também tento encher o meu coração de esperança, porque eu tento colocar no coração da minha filha esperança. Entendeu? Por mais que o mundo seja cruel, por mais que a gente já tenha vivido momentos difíceis, inclusive com ela, ela já sabe, ou ela já entende que o mundo é desse jeito, mas que pela doçura e pela forma cristã de se ver a vida, a gente pode tornar a vida da gente um pouco melhor. Se a gente conseguir fazer isso com a nossa casa, a gente vai conseguir fazer em outros ambientes e a gente pode se preservar um pouco desse mundo difícil.
mas né, a gente sempre Jesus pensa, né? a gente sempre... Mateus, João 16:33. Exato. No mundo tereis Exato, aflições. exato. A A nossa gente reação sabe, é ter bom ânimo. Exato. É função nossa trabalhar para que a gente sempre mostre, não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, que o mundo pode ser melhor a partir da perspectiva de Cristo. E o reino de Deus dele já sendo implantado aqui, através de nós. Mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Então, esse paradoxo, né, essas duas realidades que nunca vão se... Presente que nunca vão se misturar, a gente fica o tempo todo vivendo essa possibilidade, esse conflito. Então, eu tenho muita esperança de que ela possa transformar o lugar que ela estiver num lugar de esperança, porque ela carrega a esperança. Então, aproveitando esse gancho, eu acredito que essa deva ser a mensagem para todos os jovens que talvez estejam pensando em tirar a sua vida, ou sem perspectiva de futuro, de casamento, de filhos, pessoas que têm tantos projetos ou projetos que ela vê frustrados. Eu acredito que também poderia dar essa palavra direcionada a todos com certeza, jovens. Você que está assistindo a gente hoje, não sei qual é a situação, não sei qual é o momento que você está assistindo isso hoje, mas com certeza uma coisa a gente precisa carregar no nosso coração. Existem lutas, existem tempestades que a gente encara. Tem hora que você pode encarar uma tempestade, você vê uma chuva, você precisa ir para um lugar, você encara aquela tempestade, porque você tem força para isso. Mas tem tempestade que se a gente sair, a gente vai se molhar todo, a gente vai ficar doente. Morrer. A gente pode até cair num bueiro aí desse da vida, se machuca, enfim. Tem tempestade que você tem que fazer o quê? Você tem que se proteger, você tem que procurar um abrigo. Então, se hoje é tempo de se proteger, proteja-se debaixo das bênçãos e do cuidado do Senhor. Se hoje é tempo de encarar a chuva, encare-a debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. E você precisa entender que você não pode ter na tua mente que você tenha que lutar a sua luta sozinho. Você primeiro tem que entender o seguinte: Deus está lutando por você, mas que você também precisa encontrar na sua igreja, nas pessoas que convivem com você, na sua célula, ou na sua igreja, em qualquer contexto que você tiver no seu ministério, pessoas que possam carregar o fardo junto contigo e você perceber que o quanto mais a gente entrega os nossos fardos para Jesus, Ele torna a nossa luta mais leve. Ele nunca disse que ela deixaria de existir, mas que se a gente entregasse os fardos para Ele, a gente poderia lutar de forma mais apropriada. Então, se aproprie da palavra de Jesus, que diz para você deixar os seus fardos e lute como quem luta com Deus. E tenha certeza de que você não está sozinho. Você pode contar com pessoas que estão ao seu redor, pode contar com as pessoas até aqui do canal para te abençoar. Comenta aí embaixo a tua história, compartilhe conosco, se inscreva no canal também, nos ajude, porque você participando, nós estaremos orando por você, estaremos ajudando, colocando o seu nome em oração, porque nós sabemos que os dias são maus, como Jesus deixou muito claro. Nós falamos aqui como nosso lema do nosso canal, que todo homem tem a sua história, toda história tem a sua cultura envolvida, e sempre temos como entender através da teologia. Então essa é a nossa abordagem. Tivemos aqui o nosso pastor Hugo Sampaio, que nos ajudou poderosamente aqui. Acredito que tua vida está sendo abençoada, a minha foi, com essas respostas, né? Eram curiosidades mesmo, algumas minhas aqui que foram respondidas e outras perguntas que nós coletamos. E quiseram mais uma pergunta do pastor, se inscreva no canal dele também. O pastor vai estar agora nas redes sociais, aí, Instagram, PR Hugo, segue lá. No canal também tem alguns vídeos alguns lá, mas vamos melhorar, né? Vamos colocar mais vídeos. Tem que melhorar lá. Tem que ajudar essa juventude, porque a juventude precisa muito, já que ela está na rede, então vamos lançar a rede na rede.
nos nossos vídeos para abençoar. Forte abraço, estalar os ossos e até o próximo encontro.